respondendo a pergunta de número 4. Obrigações. Obrigações de dar é uma obrigação positiva que consiste na prestação na entrega de uma coisa, seja para lhe transferir a propriedade, para lhe ceder a posse, seja para restituí-la. É quando eu entrego um bem a uma pessoa, né? Quando eu entrego, eu passo a posse daquilo que era meu, daquilo que eu preciso cumprir com as obrigações com outra pessoa. Nesta obrigação, o devedor se vincula ao credor, ao estar obrigado a lhe entregar uma coisa, como em um contrato de compra e venda. Você me vendeu seu carro, eu lhe vendi meu carro, eu tenho a obrigação de passá-lo para você. Obrigação de restituir. A obrigação de restituir envolve uma devolução, como, por exemplo, a devolução de um imóvel quando acaba o contrato de locação e o locador. Poderia também ser aluguei um carro, né, de passeio, né, saí de férias, aluguei um carro. E aí eu preciso devolver para a locadora, né, do jeito que eu encontrei, lavado. Aí tem os contratos, se é com gasolina, sem gasolina, né, aluguei um imóvel. Se eu peguei pintado, tenho que devolver pintado, tenho que com a conta de energia, não sei se no contrato tinha IPTU, né, todas essas situações, devolvê-lo ao locatário, né, com todas as obrigações. Obrigação de dar coisa certa. É a obrigação que se trata de uma coisa determinada, específica. Ocorre o adimplementamento da obrigação quando o devedor entrega a coisa específica que foi acordada com o credor, né? Eu faço um acordo e aí nesse acordo está acordado certas alegações, né? E aí eu tenho que cumprir, né, para mim fazer essa devolução. No artigo 233 da Constituição, a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo o contrário resultado do título, das circunstâncias do caso. Obrigação de fazer. É uma atividade, um serviço que vincula o devedor ao credor. A atividade pode ser física ou material, como lavar um automóvel ou fazer um vaso de barro. O professor usou até um exemplo, citou ele, né? Ele tem uma obrigação de fazer em lecionar para conosco, né? Ele dá aula, ele leciona, ele tem um contrato com a faculdade católica e ele tem que cumprir, né? E nós temos as nossas obrigações também. Pode também configurar uma outra modalidade, como um caso de renúncia de uma herança, né? A pessoa tem um certo patrimônio lá, deixou para uma certa pessoa e a pessoa não quer. Ela faz uma renúncia daquilo, não, eu não quero, né? Diferença entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer. A obrigação de dar consiste numa prestação de coisa e a obrigação de fazer numa prestação de fatos. Obrigação de não fazer é uma prestação negativa, é o vínculo jurídico entre o credor e o devedor, pelo qual o devedor se compromete a não executar determinado ato que podia livremente praticar se não estivesse obrigado em relação ao credor ou à terceira, né? As obrigações podem ser conceituadas como relações jurídicas estabelecidas de formas transitórias pelo sujeito ativo, credor, né? E pelo sujeito passivo, devedor, tendo como objetivo uma prestação econômica que pode ser positiva, obrigação de dar e de fazer, ou negativa, obrigação de fazer, é que se inadimplência terá como garantia o patrimônio do devedor.